Obrigado, galera. Então, vamos começar. Beleza, vamos lá então, galera. Olha, hoje nós vamos então terminar para a gente já entrar na Ivone Gebara. Não sei se vocês têm, e depois vou ver se eu consigo os PDFs. A Ivone Gebara tem um livro, tem dois livros que têm um título muito parecido, que é Teologia e o que é Teologia Feminista. Eu queria ler com vocês os dois livros. Os dois são bem pequenos, e eles são da coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense. Eu tenho que ver onde estão os meus PDFs, mas eu tenho esses PDFs, e eu tenho eles impressos, né? Então, eu vou ver se eu acho e mando para vocês, já para as próximas 2 aulas. Então, olha, a ideia é o seguinte, hoje eu vou retomar a ideia de que a teologia é um jogo, e ela é musicalmente interpretada por Rubem Alves, e ela é um jogo do corpo. O primeiro capítulo do livro chama-se, que é a variação do tema do corpo. Então, eu vou pegar o elemento essencial desse capítulo e vou chegar aos 2 capítulos que nos interessam, que é sobre o problema entre heresia e verdade no discurso teológico do Rubem Alves. Então, essa é a nossa proposta. Nós estamos atravessando essa obra, que é da década de 1980, Variações sobre a Vida e a Morte. Nela, o Rubem Alves tem uma preocupação de retirar a teologia do discurso acadêmico com pretensão de dizer a verdade objetiva, no sentido de que a teologia ela se orienta pela ideia, uma ideia moderna, da epistemologia moderna, segundo a qual a realidade, para ser realidade, tem que ser considerada objeto. Então, o Rubem Alves ele está querendo destronar a teologia desse lugar. Ele está querendo retirar a teologia do paradigma epistemológico objetivista no qual ela ficou encarcerada durante muito tempo. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que ele quer tirar a linguagem teológica do academicismo da qual ela se tornou refém. Então, se vocês pegarem textos teológicos de gente que escreve com certo rigor, né? Não estou falando de livrinho de divulgação, nada disso, não. Livro de teologia, de fato. Vocês vão perceber a aridez da linguagem. Por exemplo, livros de teologia sistemática, de dogmática, livros de teologia especulativa. Vocês vão ver a aridez dos escritos. Os escritos são extremamente áridos, difíceis. Se vocês pegarem Lutero para ler, vocês vão perceber a dificuldade. Não é tão simples. Por mais que tenha muita citação da Bíblia, quem gosta de Bíblia gosta de ler o Lutero, mas tem uma reflexão árida. Se vocês pegarem Tomás de Aquino, árido, muito árido. Se vocês pegarem Duns Scotus, putz, nem se fala, é quase impossível de ler. Quer dizer, você tem um tipo de escrita acadêmica, o tipo de escrita acadêmica que é extremamente pesada. O Rubem Alves ele se preocupa com um dado muito básico. Quando a gente está num bar conversando com alguém e surge um tema sobre política, sobre religião, a gente consegue conversar tomando um chopp e as pessoas entendem o que a gente está falando sem precisar do tipo de linguagem específica da academia. Então, para o Rubem Alves, essa linguagem ela não é neutra, ela é politicamente investida. A linguagem ela está, de alguma maneira, atravessada por relações de poder. E não é à toa que a teologia ela se tornou um privilégio quase sempre clerical, masculino e acadêmico. Então, um privilégio clerical, acadêmico e masculino. A teologia se reduziu a isso. O Rubem Alves se preocupa exatamente com esse fato. Será que a teologia ela tem que ser um discurso críptico? Será que os discursos religiosos, que é o que orienta a teologia, né? Na verdade, teologia é linguagem religiosa.
Será que a linguagem religiosa ela precisa ter uma gramática à parte, que só uma elite intelectual a manipule? Mais do que isso, de onde surge a linguagem religiosa? Ela surge do cérebro? Ela é uma linguagem meramente racional? Ela é uma linguagem meramente conceitual? Ou seja, de onde vem? Qual é a genealogia da experiência religiosa de mundo? Então, quando Rubem Alves coloca todas essas questões, ele faz questão de relativizar o discurso teológico, mas questão assim, ele abre o texto já relativizando o lugar do discurso religioso. E quando ele faz esse movimento de relativização, ele se preocupa com ressignificar a tarefa da teologia dentro da segunda metade do século XX. Porque o discurso teológico ele foi deslocado para um âmbito que ninguém sabe bem qual é. Porque ele não tem mais a centralidade que tinha da Idade Média, ele não disputa mais com as ciências modernas como disputava no início da modernidade ocidental. Ele agora ele assume um lugar meio que pária, meio que marginal. O Rubem Alves desconfia muito que a manutenção desse lugar marginal se deva à pretensão do discurso religioso ter uma finalidade de relatar objetivamente o que a realidade é, seja a realidade divina, a realidade da vida humana, a realidade do mundo, essa pretensa objetividade que o discurso teológico tem, que compete com outros saberes, psicologia, sociologia, filosofia, né? Com as ciências naturais, com a física moderna. E, de alguma maneira, quanto mais certos saberes ocidentais avançam, mais a teologia, mais o discurso religioso ele não tem lugar. Né? Você pega as revistas como Super Interessante, no período de Natal, por exemplo, e sempre tem uma investigação arqueológica sobre Jesus. Ou então tem alguma descoberta da física que talvez tenha a ver com o discurso religioso. E assim você para e fala assim, mas espera aí, realmente o discurso religioso e o discurso astronômico, eles estão no mesmo registro hermenêutico, no mesmo registro interpretativo? Isso realmente faz sentido? Ou seja, isso não é uma ingenuidade? Não é uma ingenuidade achar de que a astronomia e o livro de Gênesis estão falando sobre a mesma ideia de universo, que a criação teológica ela é realmente um problema astronômico? Isso tem sentido? Então, o que o Rubem Alves faz é mostrar o seguinte, olha, gente, existem regimes discursivos diferenciados. O ser humano se move em linguagens distintas, em gramáticas distintas. Ele se move em compreensões de mundo radicalmente distintas. Com isso, qual o lugar da gramática religiosa? De onde ela surge? Né? Quais são os seus elementos centrais? O que o Rubem Alves vai dizer é que, de certa maneira, as linguagens, quaisquer que sejam elas, funcionam de maneira muito semelhante à dinâmica do jogo. O jogo você tem peças, os jogos têm regras, mas nem as regras nem as peças definem as jogadas dos jogadores. Então, tem uma dimensão de imprevisibilidade das jogadas, sabe? De surpresa, de criatividade. De certo modo, o Rubem Alves está pensando isso. Será que a linguagem não funciona como um jogo? Até a ciência é um jogo, mas é um jogo que não se sabe jogo. Mas o Rubem Alves dá um passo a mais. O que acontece conosco quando a gente joga? Joga um jogo, buraco, uno, futebol, vôlei. O que acontece conosco quando a gente joga?
Então, o Rubem Alves, ele começa o livro mostrando uma passagem de Schiller, né, o grande poeta, pensador alemão Schiller, que diz que quando a gente trabalha, a gente quer produzir algum bem, a gente quer produzir alguma coisa. Então, o trabalho tem uma finalidade ulterior. A gente faz alguma coisa com vistas a outra coisa. A gente quer expor uma aula, a gente quer ajudar o entendimento das pessoas, a gente quer produzir uma cadeira, a gente quer produzir um carro, a gente quer algo com o trabalho. O trabalho ele tem uma finalidade para além da atuação de quem trabalha. Ele quer produzir alguma coisa. O Schiller chega e diz assim, quando a gente joga, não acontece isso. A finalidade do jogo não é produzir nada para além do jogo. A finalidade do jogo é intrínseca ao jogo. Ou seja, o jogo ele tem como meta tão somente expandir a vitalidade de quem joga. Ou seja, quem está jogando, não estou falando de jogo profissional não, hein? Porque ele deixa de ser jogo no sentido do Schiller. Porque ele tem uma meta, a eficácia, a vitória. Ele tem meta ulterior. Ele se transforma em profissão. Não, a gente está falando do jogo. Desinteressadamente, você está jogando com os amigos, com as amigas. De repente, você sente uma potencialidade vital se expandir pelo simples fato de se estar jogando, de se estar ludicamente vinculado ao jogo. Então, o sentido do jogo é a expansão vital de quem joga. Então, o Rubem Alves diz assim, será que se a gente levar a sério o fato de que toda linguagem ela tem a ver com uma compreensão de mundo, e toda compreensão de mundo, no fundo, é um jogo, será que a gente não colocaria as coisas num outro lugar muito importante para se pensar a linguagem religiosa, a discursividade religiosa, a discursividade teológica? Será que não seria interessante a gente olhar a teologia como um jogo, mas não como um jogo que visa a verdade, que visa a objetividade, que visa o controle conceitual, que visa explicar o mundo, que visa dar conta dos fenômenos da realidade? Não, não, não. Será que se a gente pegar o discurso religioso, que é o discurso teológico, e encará-lo como um jogo, no sentido lúdico da palavra, que tem como sentido a simples expansão vital, a potencialização vital. Será que isso não mudaria radicalmente? E mais, qual seria o sentido desse jogo? O Rubem Alves, então, leva a sério isso. Diz, olha, a minha ideia é levar a sério uma imagem que eu citei para vocês do Hermann Hesse, O Jogo das Contas de Vidro, o livro lá que rendeu a ele o Nobel de Literatura. E no jogo, e no livro, há uma comunidade monástica chamada Castalia, que ela vive de um jogo chamado Jogo das Contas de Vidro. E é importante essa imagem para Rubem Alves porque é uma comunidade monástica. Então, tem um elemento fortemente religioso aí. E essa comunidade ela não vive da doutrina, ela não vive da liturgia diária, sabe? Ela vive exatamente de um jogo. Então, o Rubem Alves para e fala assim, olha, isso nos interessa aqui, né? Espera aí. Ih, cara, saiu aqui a imagem. Nos interessa exatamente a imagem do Hermann Hesse. Tem um jogo aqui acontecendo. É uma comunidade monástica. Isso aqui já é uma intuição para a gente. Porque uma comunidade religiosa, ela pode meramente se vincular, produzir vínculo, através do jogo. Esse jogo é das contas de vidro. Como é que se joga esse jogo? No livro não tem tanto detalhamento assim, mas interessa para o Rubem Alves o detalhamento teológico. O que seria pensar discurso religioso como um jogo das contas de vidro? Essa é a sacada do Rubem Alves.
E ele diz, olha, para levar a sério essa imagem do discurso religioso, eu vou dar mais um passo. E vou usar uma imagem musical, as chamadas variações musicais dos temas, que é algo muito tradicional na música clássica. Alguém faz uma música que tem um tema, por exemplo, o tema da primavera. Eu faço uma música e pronto, imprimo ali essa música a partir do tema da primavera. A Beatriz se apropria da minha música e se apropria do tema. E ela não repete a minha música. Ela, porque ela quer repetir o tema da primavera, ela se apropria da minha música e acrescenta algo, cria algo. Então, ela cria uma variação do tema. O Leandro se apropria da minha música, da música da Beatriz e do tema e faz o mesmo, ele cria uma variação. E assim, infinitamente, todo mundo aqui pode criar uma variação musical. E, portanto, criar uma nova música a partir de uma variação. O Ben Alves diz assim, ué, será que esse não é o sentido do jogo religioso, da linguagem religiosa? Será que não é assim? Cada um se apropria do tema. E esse tema, que vai ser uma conta de vidro, cada conta de vidro é um tema, que a tradição religiosa legou. Então, cada um se apropria desse tema e cria uma variação. Entende? Então, o discurso teológico, o discurso religioso, ele deixa de ter a finalidade de dizer algo verdadeiro sobre um objeto chamado Deus, um objeto chamado alma, um objeto chamado vida, um objeto chamado morte, e assim por diante. Deixa de ter como foco isso e passa a ter como foco o caráter expansivo da vida, que se dá em todo jogo, desinteressado, não quer nada, só quer expandir, potencializar a vida, por meio da variação dos temas que a tradição religiosa nos legou. Então, a tradição religiosa nos legou, por exemplo, a tradição judaico-cristã nos legou o tema da ressurreição. O tema, a gente vai ver daqui a pouco, o tema do corpo, o tema do sofrimento, o tema do amor, o tema da justiça. Sabe, essa tradição, ela legou não só o tema, mas também muitas variações desses temas, que são as jogadas dos jogadores que nos precederam. De um Santo Agostinho, de um Tomás de Aquino, do mestre Eckhart, de Santa Teresa d'Ávila, sabe? Nos legou Lutero, no caso, estou falando no caso da teologia cristã tradicional. E a partir disso, a gente entra no jogo e cria variações do jogo, com o único intuito da vida se expandir, da vida ter um sentido lúdico. Entende? Então, esse é o lugar do discurso teológico para Rubem Alves. É um jogo que se joga conscientemente. Estamos jogando. Entende? E mais, é um jogo que pressupõe criação. Criação que são as variações musicais. Dessas contas de vidro, que são os temas da tradição. Então, a primeira pergunta do Rubem Alves é: qual é o tema do qual a gente vai partir? Qual é a conta de vidro que a gente vai se apropriar para começar a participar desse jogo? E o que o Rubem Alves diz é que o primeiro tema é o tema do corpo. E ele não fala isso à toa. Ele usa um dado bem importante da tradição judaico-cristã. Esse dado ele está no credo cristão, bem tradicional, que diz: creio na ressurreição do corpo. Isso é importantíssimo para Rubem Alves. Creio na ressurreição do corpo. Parece que é um dado doutrinário, mas ele tem uma fundamentação bíblica.
que é a ressurreição de Jesus de Nazaré, que aparece no capítulo 20 do Evangelho de João, e pede para Tomé tocar nas suas chagas, nos seus estigmas. Entende? Toca. Entende? Então, Jesus se preocupa em exatamente mostrar a corporeidade da ressurreição. E não o fato da ressurreição ser uma categoria que tem a ver com o espírito descorporificado. Então, o Rubem Alves sabe com quem está mexendo. E ele, então, pega essa conta de vidro chamado corpo e fala assim, vamos levar a sério isso. Como é que a gente joga com essa conta de vidro? O que a gente recebeu das jogadas anteriores? Quais as variações que nós vamos assumir a partir desse momento, dessa tradição? E há um dado muito importante, é que a tradição ocidental, religiosa e filosófica, ela tem um problema muito sério com o corpo. E não estou aqui falando mal de autores, não, hein? Um autor como Aristóteles não é assim. O próprio Platão, lido com seriedade, não é assim. O platonismo é outra coisa. Entende? Então, é uma outra parada. Mas a nossa tradição, ela tem um acento, que é pensar a realidade descorporificando os seus sentidos. Ou seja, os sentidos mais radicais da realidade, eles são dados por um intelecto que ultrapassa as experiências corporais do mundo. Então, a gente tem sempre pensando o intelecto como uma região de transcendência, independentemente de qual seja a transcendência. Mas o corpo, ele, de alguma maneira, ele funcionou hegemonicamente na nossa tradição, hegemonicamente, gente. Desde os gregos antigos até a modernidade, estou pensando em Descartes, por exemplo, mas também estou pensando no ascetismo cristão medieval, o corpo ele funcionou como empecilho ético e epistemológico. Obstáculo ético e obstáculo epistemológico. Ou seja, para a nossa tradição, é importante que haja uma racionalidade que norteie, para não dizer reprima em muitos casos, mas norteia os impulsos corporais. Sejam as paixões corporais, sejam os sentidos corporais que estão aliados às paixões. Então, de alguma maneira, o corpo pelo corpo, ele é um perigo. Ele é um perigo moral. Muito, muito, muito grande. Por outro lado, ele é um perigo para o conhecimento. Ele é um perigo epistemológico. Então, de alguma maneira, a gente tem que pensar a possibilidade do corpo nos enganar continuamente. Os dados dos sentidos corporais. A passionalidade está ligada a muitos juízos da razão. Tudo isso aparece, de certa maneira, em Platão, de uma maneira muito diferente, mas em Aristóteles, atravessa a Idade Média bastante, e chega a um Descartes, por exemplo, com muita força. Então, essa hegemonia do empecilho corporal, sabe? O corpo como empecilho. Isso é um dado da nossa tradição. E no âmbito religioso é até caricatural. Porque você chega em vários lugares, tradições religiosas distintas dentro do Ocidente, dentro do Brasil, por exemplo, é muito comum. Você chega em alguns lugares que fala, né, da ascese do espírito, né, da ascese, e às vezes nem vem com a palavra corpo, vem com a palavra matéria, por exemplo. Não, isso é a matéria. Não, isso é a parte material do ser humano. Essa é a parte mortal do ser humano. Ou seja, sempre vem um juízo de valor ou despreciativo ou um juízo de alerta que diz que a corporeidade ela não é o sentido último da nossa experiência. O que acontece é que, na tradição judaico-cristã, eu não vou dar aula de teologia aqui, hein, gente? Nem adianta que eu não vou entrar nesse tema, tá? Se vocês quiserem, eu cito a literatura, vocês corram atrás aí. Mas,
dificilmente, para não dizer impossivelmente, vocês vão encontrar algo semelhante no mundo bíblico. Mas, na história de Israel, do Israel bíblico, antigo, a noção de corpo nada tem a ver com empecilho. Mas corpo não é uma parte do ser humano. Então, existem zilhões de estudos sobre antropologia bíblica que dizem, desde o século XIX até hoje, que o ser humano ele é corporal no universo bíblico. E a corporeidade ela não se reduz à corporeidade platônica, à corporeidade aristotélica, à corporeidade mecanicista cartesiana, como a corporeidade, por exemplo, dos saberes biomédicos depois do século XVIII. Ou seja, a corporeidade fisiológica, anatômica. Ou seja, existem muitas corporeidades. Nada dessas que a gente pensa, geralmente, quando a gente pensa em corpo, pensa nessas corporeidades, nada dessas corporeidades tem a ver com a corporeidade do mundo bíblico. Então, exatamente por isso, o Rubem Alves compra essa ideia bíblica e ele vai se apropriar dela e criar variações. Somos corporais. E a experiência corporal ela é matricial, ela é originária, ela não é derivada. Então, não se trata de um corpo orgânico, não se trata de um corpo biológico, não se trata de um corpo dotado de 5 sentidos, que é o elemento sensível da condição humana. Não se trata do elemento material do ser humano. Corpo é a experiência originária de mundo. O Rubem Alves vai fazer questão, vocês podem ler o primeiro capítulo e o segundo capítulo. Vocês podem ler lá. Vai fazer questão de dizer que o nosso corpo, antes dele poder ser pensado, ele é sentido e ele é desejante. Então, o corpo ele é atravessado, de certa maneira, isso a tradição disse, por afetos e por desejos. Então, corpo é corpo desejante, é corpo afetivo. Segunda coisa, corpo é corpo cultural. O que é corpo cultural? O corpo é radicalmente encarnado no mundo histórico no qual nós vivemos. O corpo é radicalmente, ele é radicalmente integrado no nosso universo simbólico, no nosso universo cultural. Os desejos, os afetos, eles estão todos irrigados por cultura. Entendeu? Ele é radicalmente. Por esse motivo, o que acontece com o corpo é que ele faz parte de uma dimensão pré-predicativa, ou seja, ele é anterior aos predicados, às predicações, à discursividade racional. E com isso, o Rubem Alves se interessa por um dado simples. Desejo, afeto, mundaneidade dizem respeito ao corpo que somos. E, nesse caso, o corpo que somos, ele atua não pelos regimes racionais da nossa tradição. Ele atua pelos regimes pulsionais, ou seja, pelo regime dos desejos, pelo regime dos afetos. E o que faz esse regime dos desejos, dos afetos? Ele produz sentido. O importante na noção alvesiana de corpo é que o corpo é uma instância produtora de sentido. Ele é uma maquinaria de sentido. Então, a nossa experiência originária do mundo, ela está sustentada por relações de sentido. Então, o Rubem Alves vai conectar vários conceitos na noção de corpo. Corpo, afeto,
desejo, imaginação, que a gente vai ver daqui a pouco, e sentido. Sentido. Ou seja, o sentido é o que dá a significação das nossas experiências e a orientação das nossas existências. Então, é isso. O corpo, ele fala desse lugar. Ora, se o corpo ele é desejante, ele é erótico. O corpo, se ele é afetivo, ele é erótico. Por que erótico? Porque a psicanálise nos mostrou que o erotismo tem a ver com produção de prazer, com satisfação nas relações, com produção de satisfação. Então, o Rubem Alves vai levar muito a sério isso. E vai dizer, o nosso corpo é erótico. Nosso corpo é um diapasão de erotismo. Ora, se a linguagem religiosa ela nasce do corpo, ela é uma voz do corpo, e não de uma alma sem corpo, ou de uma racionalidade que sobrevoa o corpo e que, de alguma maneira, interpreta o corpo como empecilho, empecilho moral, empecilho epistemológico, como a nossa tradição nos fez ver. Se a linguagem religiosa ela é uma linguagem do corpo, o que quer o corpo quando ele quer os símbolos religiosos? O que quer o corpo? Entende? Essa é a pergunta do Rubem Alves, bem nietzschiana. O que quer o corpo que quer se vincular ao mundo mediante os símbolos, a simbólica religiosa? A resposta do Rubem Alves é muito importante. O Rubem Alves diz, a partir de um conceito de Santo Agostinho chamado Ordo Amoris, né, a ordem do amor, ele diz que o anseio de sentido, né, o corpo quer criar sentidos que permitam à vida encontrar um lugar onde ela possa se satisfazer consigo. Vou repetir. Os anseios do corpo estão ligados à produção de sentidos através dos quais a vida possa encontrar satisfação no mundo. Entende? Em outras palavras, a vida quer um lugar onde ela possa ser inteiramente quem ela é. Ela possa gozar, ela possa celebrar-se. O problema, então, é que esse corpo quase nunca encontra no mundo um lugar de plenitude ou um lugar onde a sua plenitude seja possível. Ele encontra um negócio no mundo chamado sofrimento. E esse sofrimento, ele, de novo, hein, ele não está falando de um discurso biologicista. Ele está falando do corpo enquanto encarnado no mundo histórico-cultural. Os sofrimentos que inviabilizam a plenitude do corpo são os sofrimentos ligados à injustiça, à violência, à fome, à miséria. Entende? Ao racismo e a outras formas de violência. Ou seja, o mundo não é um lugar no qual o corpo encontra satisfação. E por isso é que o nosso corpo, em condições de sofrimento, ele vai produzir através da imaginação. Então, a relação entre desejo, afeto, imaginação. Ele vai produzir recusas desse mundo. Ele vai dizer não a esse mundo. Ele vai falar, não dá, chega.
ele vai se posicionar contra. Mas não porque ele é contra qualquer mundo, mas porque ele é contra esse mundo. Então, um corpo que contradiz esse mundo, ele é um corpo que quer gestar outro mundo. Ou seja, um corpo que quer produzir futuro para o mundo e um futuro para si. Essa produção de futuro tem a ver com uma qualidade diferenciada de mundo e de corpo. Uma outra possibilidade do mundo ser mundo, uma outra possibilidade do corpo ser corpo. Ora, com isso, o Rubem Alves vai se apropriar de novo do Feuerbach que nós já vimos. Ou seja, os símbolos religiosos, eles nascem da relação entre corpo, afeto, desejo, imaginação e mundo. O significado dos símbolos religiosos, dos ritos religiosos, dos conceitos religiosos, da linguagem religiosa, tem a ver com as demandas históricas do corpo. Para a gente, sem sacanagem, isso é uma viagem na maionese, porque nós temos uma religiosidade de inferiorização corporal, onde a corporeidade, tudo que entra no léxico da corporeidade é imediatamente sujeitado pelo léxico do espírito, léxico da alma, léxico da razão, coisas do gênero, da consciência, que geralmente não tem nenhum teor corporal, ou quanto mais pura é, menos corporal é. É como se a corporeidade trouxesse-nos para a mancha. Né? Não vou discutir aqui questões religiosas específicas, assim, mas dando um detalhe. Outro dia minha esposa me mostrou um cara que... eu estava lendo uma tese de doutorado sobre Umbanda, e aí estava muito aficionado nos detalhes lá da tese, e minha esposa, que também gosta de Umbanda, estava me mostrando um rapaz na internet que dá cursos e faz uma série de coisas. Tá? Eu parei para ver uma aula dele sobre a diferença entre direita e esquerda na Umbanda, né? As entidades de direita e de entidade de esquerda. E eu fiquei muito preocupado, sabe, com as distinções, porque elas operacionalizam categorias perigosas. E uma categoria principal era essa categoria. Era a categoria de que o povo da esquerda, Pombagira, Exu masculino, tinha a ver com o ego. E o ego com as demandas corporais. Eu falei, pô, esse cara, eu conheci um monte de gente aí ligada à esquerda na Umbanda que não tem nada a ver com isso, cara. E aí o povo da direita, preto velho, caboclo, tem a ver, não, com altruísmo, com transcendência. Eu falei, esse cara tá de brincadeira, isso é sério? Ou seja, a gente trabalha esses binarismos com muita facilidade. O binarismo corpo e alma, corpo e espírito, espírito e matéria, com muita facilidade. Sabe, isso é muito pequeno. Me desculpa, a gente está na área acadêmica aqui, eu não estou, sabe, num púlpito falando numa igreja, ou numa palestra espírita e tal, que é outra coisa, é uma coisa de divulgação, falar de doutrina ou coisas do gênero. Aqui não, aqui é academia, sabe? Isso é pobre, isso é muito pequeno, isso não tem sentido nenhum. Como se a noção de corpo se reduzisse a isso. E não é só o corpo, eu não estou falando de corpo no sentido filosófico, não. Nas experiências religiosas em geral, é só pensar o que é o corpo do candomblé. Como que o corpo é uma gramática complexíssima, extremamente profunda, atravessada por muitos vetores, muitas forças, inclusive as forças dos orixás, como Exubara. Exubara é corpo, ele é o seu corpo. Tem a ver com a individuação, a laterita, Yangui, que se faz corpo na gente, corpo. A gente é essa individuação, a gente não tem essa individuação. E isso tem a ver com uma divindade. E que ela não é baixa, ela não é material, ela não tem essa ideia do baixo, do denso, energia densa. Essas palavras, o que significa energia densa? Está usando metáforas da física para falar do quê? Entende? Então, o Rubem Alves está falando assim, peraí, galera, vamos dar um passo atrás, vamos parar com essa bobeira. A linguagem
Ela nasce de regimes corporais. Ela nasce da nossa relação com o mundo, com a significação cultural simbólica do mundo, a partir da qual nosso corpo deseja, nosso corpo produz sentido, nosso corpo produz afetos, relações. A linguagem religiosa, ela está falando, segundo ele, agora, segundo ele mesmo, ela está falando exatamente de insatisfações, aliás, com este mundo, com essa corporeidade, com a possibilidade de nós sermos outros corpos e nós de vivermos em outros mundos, onde a vida se expanda, encontre gozo, possa celebrar a si própria. Entende? Olha como é que o Rubem Alves termina o início do livro. Ele diz assim, é uma passagem muito conhecida dele. Teologia é um jeito de falar sobre o corpo. O corpo dos sacrificados. Aí, ó, sacrifício, ó. Sabe? Dor, violência. São os corpos que pronunciam o nome sagrado Deus. A teologia é um poema do corpo. O corpo orando, o corpo dizendo suas esperanças, falando sobre o seu medo de morrer, sua ânsia de imortalidade, apontando para utopias, espadas transformadas em arados, lanças fundidas em podadeiras. Por meio desta fala, os corpos se dão as mãos, se fundem num abraço de amor e se sustentam para resistir e para caminhar. É assim que ele termina o início do livro. Teologia é poema do corpo. Corpo que sofre. Corpo que quer produzir sentidos outros, para uma vida outra, para um mundo outro. E por isso quer produzir futuro. E por isso os nossos deuses e deusas estão grávidos de futuro, de possibilidades corpóreas e mundanas. Entende? Ora, com isso, já terminando aqui, o Rubem Alves vai colocar um problema. Então, se a teologia é uma variação de um tema dado por uma tradição religiosa específica, se a teologia é um jogo cujo sentido lúdico é expansão vital, se a teologia ela é um poema do corpo, ela tem como fio condutor a corporeidade. Outro dia eu estava, mais um parênteses, eu estava conversando com um amigão meu, que é um líder espírita, muito amigo meu, é doutor em matemática, muito amigo meu. E a gente estava falando sobre a variação semântica da palavra espiritualidade, né? Porque eu tenho dado uns cursos sobre espiritualidade e filosofia e tal. Aí eu estava conversando com ele, e ele falou assim para mim, cara, outro dia eu estava lendo sobre isso, Alexandre. E já tenho falado lá no centro que ele frequenta para a gente parar de usar essa linguagem. Ele fala assim, a espiritualidade me falou. Espiritualidade seria, então, esses espíritos, né, com certo grau de evolução moral, etc., e tal, que no plano astral eles vêm aqui para a gente, em certas sessões lá no centro dele, e se comunicam de diversas maneiras e tal. Então, você atribui a eles a noção de espiritualidade. Sabe? A eles. E aí ele disse assim para mim, o pressuposto disso é estranho mesmo, Alexandre, é que nós somos encarnados. Nós, para essa linha de pensamento, estamos no corpo. Sabe? Então, a espiritualidade é lá. A espiritualidade são eles. Então, você fala como a espiritualidade sendo um conceito que, na verdade, não é um conceito nosso. A gente não fala a nossa espiritualidade, a gente fala a espiritualidade me disse. Então, ele estava dizendo que ele estava lendo sobre isso, acho que até era um livro do Leonardo Boff, e que ele comentou com o pessoal lá do centro dele, a gente tem que parar com essa linguagem. Essa linguagem ela é hierárquica, dicotômica. Eu estou dizendo isso porque é importante para compreender um autor como Rubem Alves. Espiritualidade é corpo para Rubem Alves. É corpo exercendo a sua luta por sentidos, mediante os quais o mundo seja um lugar onde a gente celebre a vida. Isso é espiritualidade, é corpo. Ela não é propriedade de ninguém, de uma entidade, de um plano, de um lugar. Ela é um exercício da corporeidade. Ora, com isso, ele chega a um problema.
Então, qual é a relação entre discurso religioso, teologia e verdade? Porque as nossas tradições religiosas, elas sempre ficaram reféns dessa palavra. Verdade. 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 Sabe? A gente tem que confessar a doutrina verdadeira. A profissão de fé. Né? É doutrina, é doutrina, é doutrina. Né? Existem várias experiências religiosas que não tem nada a ver com isso. Mas a gente encarcerou experiência religiosa e, portanto, a linguagem religiosa na categoria da verdade. E o que o Rubem Alves faz, nesse livro e em outros também, é mostrar de que verdade se trata quando a gente fala na verdade religiosa. É uma verdade que deriva da ideia que ela é medieval, mas ela é uma tentativa de interpretação dos gregos, a ideia de verdade enquanto adequação discursiva. O que significa isso? Um discurso que se adequa a um estado de fato. Eu olho a mesa e vejo que tem um livro em cima da mesa. Então, eu digo em inglês, the book's on the table. E aí a gente correlaciona o discurso com o estado de fato e diz, houve uma adequação entre o discurso e a realidade. Logo, a verdade se exprimiu. A verdade foi dita. Então, a verdade está em dizer um estado de fato. Estou falando de estado de fato, mas para ajudar a compreender melhor o problema. Então, a verdade é adequação discursiva. Então, é óbvio que essa noção de verdade vai orientar toda a nossa pretensa objetividade discursiva nas ciências, em diversos lugares. Mas também vai orientar a ideia de verdade na nossa experiência religiosa. Parece que quando a gente tem uma doutrina religiosa, a gente está falando de um objeto, de um lugar, de um estado de fato, que o saber científico A, B ou C, esse saber não conseguiu dar conta. Mas esse saber religioso, ele consegue dar conta. Ele conseguiu acessar aquele estado de fato ali. Entende? Então, além disso ser um produto de um intelecto desencarnado, ele está falando de uma realidade que não tem nenhuma relação com as nossas experiências corporais, é sempre transcendente, é sempre oculto, é sempre enigmático. Sabe? Está falando de uma informação. Informação. Né? Será que a Bíblia nos dá informação sobre reencarnação? Aí vem lá, dá, porque tem esse texto aqui e tal. Então é uma informação, sabe? Será que a Bíblia nos dá informação sobre como é que será o sétimo céu? Ah, dá, olha aqui o que ela fala. Aqui, você cruza esse texto com esse. Pronto, já tem aqui a doutrina X. Pronto. Então, a gente reduziu o discurso religioso a um discurso veritativo. Ou seja, a gente engarrafou o discurso religioso no paradigma adequacional da verdade. A verdade enquanto adequação discursiva a um estado objetivo, de fato. O que o Rubem Alves vai dizer? Isso é de uma precarização da experiência religiosa. Isso é quase uma violência da experiência religiosa. É verdade, quando você pega os profetas, profetisas, os místicos, puta, lê João da Cruz, lê Mestre Eckhart, lê Teresa d'Ávila, vocês veem que isso não tem sentido nenhum. Quando você pega os koans do Zen budismo, quando você pega a falta radical de sentido doutrinário das experiências xamânicas na Sibéria e na América Central e na América do Sul, dos povos originários, todas elas trabalhadas numa linguagem mítica. Entende? Você fala, cadê a doutrina? Quando você pega o budismo lamaísta, né, o tibetano, e um dos monges, dos importantes monges, que ainda mora no Tibete, foi à Inglaterra uma vez dar, né,
participar, uma espécie de workshop com monges tibetanos que né, viviam lá em Londres. Ele foi chamado para dar uma palestra para o pessoal da Self-Realization. E ele chega e dá uma palestra lá, com aquele inglês lá meio tosco, e fala sobre meditação e tal. E aí faz uma pergunta para ele, mas vem cá, vocês acreditam realmente que o pai e a mãe de vocês vai reencarnar numa borboleta, numa minhoca? Como que diz, os ocidentais arrogantes, escrotos, sabe, vaidosos, com essa ideia, como pode o reino humano reencarnar no reino animal? Porque a superioridade da complexidade do reino humano, sabe essas... Como é que vocês podem acreditar essa subcrença que vocês vão encarnar numa borboleta? Ele deu um riso. Que essa babaquice ocidental de achar que tem a verdade. Ele deu um riso e falou assim, para a gente é indiferente. A gente não acredita que o nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó vai encarnar numa minhoca, porque ela vai encarnar numa minhoca. Para a gente, o importante é outra coisa. Se a gente pensar que o nosso avô reencarnou na minhoca, o que a gente faz com a minhoca? Para a gente, reencarnação tem a ver com compaixão e não com certeza. Entendeu? No Ocidente, a reencarnação virou certeza, doutrina, sabe? É uma doutrina. É que você tem que pegar dados de vários lugares do mundo para provar. Porra! Me desculpe, isso é uma pobreza. E estou falando disso de qualquer experiência religiosa que entre nesse diapasão da comprovação. Da comprovação. Tem que comprovar para dizer a verdade. Essa sanha por verdade. Nietzsche chamou de vontade de verdade. No período final da vida do Nietzsche, vontade de verdade. Entende? Essa loucura ocidental. O Rubem Alves propositalmente vai mostrar que a verdade do corpo não é a verdade da razão. Há uma verdade do corpo, que ela é pulsional, criadora e erótica. Entende? Portanto, ela não está preocupada com adequação. Pelo contrário, ela está preocupada com inadequação. Ela não se adapta, ela cria. Ela não está interessada em dizer o mundo como ele é. Ela quer cultivar outras possibilidades de ser do mundo. Por quê? Porque esse mundo como ele é, ele fode as possibilidades de celebração do corpo da vida. Um mundo eivado de miséria, eivado, sabe, de atos de transfobia, de homofobia. Como eu posso celebrar integralmente a vida, portanto, o corpo, num mundo de naturalização de tantas violências? Então, o corpo ele é inadequado. As verdades corporais são inadequadas. Elas são contra, elas transcendem esse status quo, porque elas não se adaptam a esse status quo. Então, há uma verdade corporal, que não é a verdade da adequação racional e das doutrinas. Portanto, não é a ortodoxia das doutrinas. E exatamente por não ser ortodoxia das doutrinas, para o olhar da razão, as verdades corporais são heréticas. São heréticas por serem eróticas. Então, existe uma verdade das heresias. Qual é a verdade das heresias? É que o corpo, na sua condição de fraqueza e sofrimento neste mundo como ele se encontra, ele diz não. Ele quer criar outros mundos e outros corpos. Então, para Rubem Alves, se a teologia tem a ver com o corpo, ela tem a ver com verdades eróticas e heréticas. E não com verdades doutrinárias.
Entenderam? Verdades eróticas e heréticas e não com verdades doutrinárias. Pegaram? Por que eu quero terminar com isso? Né? E terminando com esse texto do Rubem Alves, que é um texto muito importante. É porque o Rubem Alves parte da morte de Deus, nós já vimos. Ele entra na morte de Deus. Ele mostra os desafios da morte de Deus. E ele chega na possibilidade erótica e herética do discurso religioso, como discurso corporal. Então, se Deus morreu, viva o corpo. Mas esse corpo não é o corpo da nossa tradição. Entenderam? Vamos lá, alguma questão? Oi, professor, algum detalhamento? Oi, bom dia. Bom dia a todos. Sobre uma questão que você comentou que do seu amigo lá sobre a espiritualidade, né? Sobre a questão da espiritualidade que fala, né? Eu tenho uma questão que até eu estou procurando estudar, né? Se essa questão espectral, né, que a gente vive e tal, isso existe um eixo que eu consiga articular isso com essa questão da espiritualidade que fala, há sentidos nisso, pensando mesmo no Derrida, a questão dos espectros, né? Existe um eixo que consiga unir esses dois campos, né? A espiritualidade que fala e essa questão da espectralidade. O que você está chamando de espectralidade no Derrida? Então, é a questão das vozes, né? Esse sentido que se comunica com a gente, né? Vozes, nesse sentido estrito mesmo, né? Que obsidia, todo sentido. Porque eu vejo isso com uma ligação muito forte, né? Com a espiritualidade. Eu queria até conversar contigo sobre alguns aspectos a respeito disso, né? Eu poderia até te mandar um e-mail, mas um pouco mais para frente, talvez, que eu queria uns esclarecimentos de uma possibilidade de juntar essas duas coisas. Mas, assim, sobre a pergunta em si, existe um eixo que conecta esses dois elementos? Claro, você está certo. Cosme, o que eu perguntei para você, eu estou pensando no espectros de Marx, né? Estou pensando nessa obra dele lá e estou pensando, pô, mas o que você está tirando da espectralidade? Você está certo, né? Você tem vozes fantasmáticas, né? Que continuam nos atravessando, vindo de todas as direções, né? Quando a gente está estudando Rubem Alves já morreu. E não, né? E não. A gente fala aqui, né? Fazer filosofia é se comunicar com os mortos, sempre, sempre. Não é um não, é uma galera, né? A gente se comunica sempre. Então, eu diria o seguinte para você. Quando eu falei dessa redução semântica, no fundo é uma redução semântica, falar assim, a espiritualidade é uma propriedade privada de espíritos evoluídos que vêm do astral se comunicar, nos ajudar no bom uso do livre-arbítrio, por exemplo. Isso é uma possibilidade de a gente falar assim. Só que a gente perde semanticamente muita coisa com a noção de espiritualidade. Agora, é óbvio que se a gente desloca, Cosme, vamos lá falar do Rubem Alves, se a espiritualidade é um exercício do corpo em produção de sentido, sentidos através dos quais o mundo possa ser um lugar onde o corpo possa ser celebrado, vamos colocar assim. Rubem Alves não fala a noção de espiritualidade, define, né? Mas vamos colocar assim. Isso significa o seguinte, é que se a gente se comunica com várias vozes da ancestralidade, de diversas maneiras, desde um livro até transe mediúnico, até psicografia, psicofonia, o que quer que seja. Se a gente está se comunicando com a ancestralidade, o importante na espiritualidade é o exercício de sentido, e não o fato de que, por ser um espírito numa outra condição corporal que não a nossa, porque também é condição corporal, uma outra condição corporal que não a nossa, esse espírito abarque a totalidade semântica da noção de espiritualidade, entende? Esse que é a única preocupação.
A preocupação é que, semanticamente, pode haver um reducionismo. Então, é óbvio que, se a gente pensar num sentido mais dilatado a noção de espiritualidade, a noção de espiritualidade ela se exerce relacionalmente, inclusive na relação com as vozes da ancestralidade. E pronto. Porque as vozes da ancestralidade elas contribuem corporalmente para a produção de sentido. Sempre. Então, é óbvio que aí você tem um entrecruzamento, né, dessas vozes múltiplas ancestrais, que se dão desde um livro até num transe possível, ou numa psicografia, num escrito, né, que é uma grafia, não deixa de ser um escrito, até, né, até, até o nosso exercício da espiritualidade por meio das relações com os outros. Vamos ver essa expressão que eu não gosto, hein? Encarnados, mas vai lá, encarnados. Tudo isso vai ser exercício de espiritualidade, sem problema nenhum. O problema é o reducionismo, sempre. Sempre, sempre, sempre. Né? Sempre. Ou então essas divinizações. Ah, mas fulano é espírito. Mas quem disse que nós não somos? Isso não diz nada. Então, o problema são as idealizações, as divinizações e os reducionismos. Agora, trabalhando com sentido mais dilatado, óbvio. Poxa, essa espectralidade que você está dizendo, maravilhosa. Maravilhosa. Mais alguma coisa? Bom dia, Alexandre, bom dia. Oi, Márcia. Tudo jóia, meu amigo? Ficou bem, né? Graças a Deus. Que alegria vê-lo aqui de novo, bem, conversando conosco, sorridente. Isso sim é que valeu realmente o dia de hoje, a aula de hoje, mais do que tudo que você tenha dito. Muito bom ver você de novo. Veja, meu amigo, minha pergunta é a seguinte. Eu gostaria de saber de você se o Rubem Alves, em alguma obra, dá tratamento à questão seguinte. Eu entendi de tudo que você disse até agora, das obras dele, do que já tenha tido a chance de ler de algum modo, que a ideia dele gira em torno de algo como: a gente quer uma religião que seja a religião do ser feliz agora, já, nesse instante. Eu quero um mundo melhor agora, já, nesse instante. Eu quero poder, já agora, nesse instante. Eu diria assim, de uma maneira bem rasteira, né? Agora eu te pergunto, quanto à questão do corpo, ele trata, por exemplo, em relação às linhagens, eu vou citar duas, né, orientais, o hinduísmo, o budismo, em que, apesar de tudo quanto é dito em relação ao corpo, o desapego, em alguns casos extremos mesmo a mortificação, isso não é uma finalidade em si, pela leitura que eu faço e que está em consonância com vários filósofos, vários pensadores, né? Não é uma finalidade em si, mas é muito mais um convite a você sair aí também de um reducionismo da sua experiência, se você se mantém todo o tempo estritamente atrelado ao corpo. Eu diria que seria o polo inverso. Se o Rubem Alves está dizendo que a religião ela nos faz, nos reduz a essa ideia de uma espiritualidade que necessariamente está fora da experiência corporal, eu diria que a ideia, por exemplo, do budismo, do hinduísmo, é a leitura que eu faço, viu, Alexandre? É de que ninguém fala numa aniquilação do corpo, mas de você se dar conta de que está atrelado ao corpo, e só atrelado ao corpo e ao sensório, de que isso é reducionista demais, de que existe muito mais para além disso. Mas, necessariamente, quando você chega a essa percepção, você passa a viver no seu corpo e viver bem no seu corpo. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, o que eu entendo do hinduísmo, do budismo, não é que se vá numa direção do, olha, o corpo é o maldito, não existe bem-estar. Não, o hinduísmo fala o contrário disso, é você se estabelecer em Brahman para viver em bem-aventurança. E mesmo já aqui, agora, né? Agora, já nesse instante, né? Eu gostaria que você me dissesse se o Rubem Alves dá tratamento a isso, que eu tenho a impressão que ele faz uma leitura tipo todas as religiões,
vão quase simplesmente maldizendo o corpo, e não é exatamente isso que eu acho que acontece. Márcia, não sei se você chegou no início da minha aula, tá? Eu falei exatamente que ele está trabalhando com o jogo das contas de vidro da tradição ocidental judaico-cristã, né? Eu até falei isso já para demarcar, porque esses discursos genéricos ninguém consegue dar conta. Nenhum autor sério fala genericamente. Então, isso é um dado, assim, é um ponto de partida. Ele se apropria de uma certa tradição e ele mostra uma hegemonia nessa tradição, de uma desvalorização do corpo pelo viés moral e epistemológico. Então, ele parte dessa tradição hegemônica, que é nossa. Ele não é hinduísta. E eu diria mais, nem nós. Nós não somos indianos, né? Nem tibetanos, nem chineses, nem japoneses. Então, nesse sentido, por mais que a gente fale do Extremo Oriente, a gente fala sempre a partir da nossa tradição. Então, o Rubem Alves faz questão de esclarecer que ele está lidando com o jogo das contras de vidro, da tradição judaico-cristã, que é da onde ele parte. Claro, os referenciais estão aqui. Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa é saber o seguinte, o que os orientais entendem por corpo, porque isso não é simples, não. Eu, quando tentei ler um pouco disso, eu parei e falei, porra, isso é muita coisa. Porque a gente fala o corpo, geralmente simplificando. E quando a gente fala assim, dados sensórios, o Rubem Alves não negaria isso. É que a noção alvesiana de corpo abarca exatamente o que você disse. Ou seja, a noção alvesiana de corpo tem a ver com afeto, tem a ver com sentidos, tem a ver com desejo, imaginação e sentido, produção de sentido. Então, se você está produzindo um sentido que não faça você reduzida, viver de maneira redutível ao âmbito sensorial, isso é corpo também. Para Rubem Alves, isso é corpo. Para Nietzsche, por exemplo, que ele cita ao longo do livro dele, também é corpo. É uma corporeidade específica. Então, corporeidade é um complexo em Rubem Alves, como eu acho que é no Extremo Oriente também. Né? O que eu já li, corpo não é uma palavra unívoca, ela é uma palavra que abarca uma multiplicidade de elementos, então, e significados também. Então, o que eu estou dizendo para Rubem Alves é que o que você disse sobre o ascetismo hinduísta, por exemplo, se é que a gente pode falar assim, ele é corporal, ele é corpo para Rubem Alves. Ele é um modo de produção do sentido que não nos torna reféns do que você está chamando de sensorialidade. É corpo isso também. Então, a gente tem que saber qual é a noção de corpo do Rubem Alves, ao complexo, porque é um complexo, é uma multiplicidade de elementos. E quais são as noções de corpo desse Oriente que a gente está falando. Entende? Não é porque a palavra é a mesma que o conceito seja o mesmo. Então, para a ótica do Rubem Alves, o que você usou como exemplo é corpo. Não deixa de ser corpo. Agora, a sua primeira fala sobre o Rubem Alves ela é equivocada. Bastante equivocada. O Rubem Alves não diz felicidade para agora, aqui, agora. Não, 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 não. O Rubem Alves é extremamente realista, porque ele está levando em conta os sofrimentos históricos e culturais que não viabilizam, quase nunca viabilizam a possibilidade de transformação do mundo. E, portanto, a possibilidade de se exercer a corporeidade de maneira plena. Então, o Rubem Alves, ele funciona na obra dele para além de uma dicotomia que é muito, muito forte entre nós no capitalismo atual, que é o sucesso e o fracasso. A obra do Rubem Alves, ela nada tem a ver com sucesso ou fracasso. Ela nada tem a ver se nós vamos conseguir ou não, sabe, desconstruir este mundo que nos avilta. Nada, 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 nada. Talvez aconteça o contrário. A gente morra radicalmente dilacerado para esse mundo. O que o Rubem Alves está tentando mostrar é que a linguagem religiosa, ela nasce da nossa inadaptação às condições aviltantes do mundo. Mas ela não nasce porque a gente quer um mundo transcendente, celeste, pós-morte. Ela nasce porque o corpo deseja habitar um outro mundo possível.
É isso. Mas isso não garante que a gente vai habitar outro mundo possível. Tanto é assim que para o Rubem Alves, eu não entrei nesse mérito, porque a gente não tem tempo, a teologia nasce dos corpos enfraquecidos. A teologia, ela nasce e ela se volta para os impotentes. Dos impotentes e para os impotentes. Então, é exatamente, por exemplo, um dos símbolos mais importantes para Rubem Alves é que Jesus morreu na cruz assassinado. Jesus foi derrotado. A gente fala em vitória, a ressurreição é vitória. Ela não é vitória dos moldes capitalistas, não. A ressurreição não tem sucesso nenhum. A cruz é um fracasso. A cruz é um fracasso. O projeto de Jesus fracassou. O reino, não como despotismo, autoritarismo, mas como justiça e amor, fracassou. Ele morreu assassinado. A cruz é o símbolo do fracasso e não da vitória. A ressurreição, ela é uma vitória. A palavra ressurreição significa colocar-se de pé. É uma ereção. Mas é a vitória no sentido não do sucesso. Porque a fé, ela não se move por sucesso e nem por fracasso. Ela se move, diz o Rubem Alves, por esperança, mas que não garante que a gente terá sucesso. Então, é o contrário para Rubem Alves, sabe? É o contrário. É exatamente o Darcy Ribeiro, lendo lá em Brasília, aquele discurso maravilhoso dele, dizendo que ele fracassou em tudo. Mas ai dele se tivesse tido êxito. Sabe? Ai dele se tivesse vencido. É isso. Teologia são esses corpos que lutam, sabe? Derrotados, vencidos. Teologia é Darcy Ribeiro lendo aquele discurso. Isso para Rubem Alves. Aliás, Rubem Alves já debateu em várias ocasiões com o próprio Darcy Ribeiro. Teologia é isso. Sabe? É a ânsia de vida dos sem vida. E, portanto, é o poder dos fracassados. Então, não tem sucesso, não tem felicidade no sentido usual. Tem o gemido de corpos oprimidos. Gemido é a expressão que o Rubem Alves vai tirar do Marx. Gemido da criatura oprimida é a expressão do Marx, hein? Karl Marx. Religião é gemido da criatura oprimida. Ou seja, tem opressão, tem dor, mas tem gemido, sabe? E também, diz o Karl Marx, outra expressão que ele vai gostar, o suspiro da criatura oprimida. Sabe o que é um suspiro? Você está sofrendo, está chorando. Aí, no meio do choro, você faz assim, você pega esse ar. Isso é o lugar do discurso religioso para Rubem Alves. É o suspiro. Entendeu? É esse ar que vai me fazer continuar a lutar, mesmo em sofrimento. Para que seja possível algum tipo de gozo na vida. Então, não tem derrota, não tem vitória. Corpos fracassados celebram discursos religiosos para que continue a valer a pena a luta para que a vida faça sentido. Entendeu? Então, é uma outra pegada teológica. Ou seja, o Rubem Alves não quer abarcar tudo. Essa tentação ninguém tem hoje em dia, eu também não tenho. Eu não vou abarcar o hinduísmo, o lamaísmo, não. Essa é uma possibilidade teológica. O Rubem Alves está falando, eu quero esse jogo. A teologia como esse jogo. Um jogo de potencialização da vida no corpos enfraquecidos, vencidos, oprimidos, que choram. É isso. É a criatura oprimida, é ali que está a gênese de um discurso que é erótico e herético, ainda que nunca o mundo se transforme e que essas pessoas morram lutando. Entenderam? Alexandre, sobre a minha pergunta, você tem algum autor que eu poderia misturar ali nessa questão? Alguma referência bibliográfica, assim, da religião mesmo, principalmente da questão da Umbanda, talvez?
Da Umbanda? Umbanda que você falou, Seria desculpa. Isso, é Umbanda. Agora, né, eu escrevi um livro chamado Teologia da Malandragem, que tem a primeira parte inteira é a Umbanda como teatro religioso do oprimido, né? Eu vou até apresentar aqui uma parte desse texto. Eu tenho escrito, o Rafael Edoc Lobo escreveu uns capítulos pequenos de um livrinho, o Luiz Antônio Simas agora escreveu um livro lendo a história do Brasil por meio da Umbanda, a Umbanda como uma espécie de horizonte hermenêutico de interpretação do Brasil, né? A brasilidade que fala através da Umbanda, eu gosto muito dessa compreensão. Tem o livro do sociólogo Renato Ortiz, A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que eu gosto bastante. É um livro de sociologia, mas é um livro muito bom. Tem um livro que eu gosto demais também de antropologia, da USP, que é de 2 argentinos, chama-se Marginália Sagrada, de Umbanda. Marginália Sagrada. É bom, eu gosto demais desse texto. É uma tese da década de 80. Tem os livros do Luiz Rufino e do Luiz Antônio Simas, que eles escrevem juntos, por exemplo, Fogo do Mato, né? A Ciência Encantada das Macumbas, a Pedagogia das Encruzilhadas, do Luiz Rufino, que é a tese de doutorado dele, né, de pedagogia, mas que tem uma relação com filosofia da diferença. Então, tem uns textos aí surgindo, né? Tem o meu último capítulo do livro Desidentidades e Resistências, que é sobre Pombagira e o problema da sacropolítica, né? Uma categoria lá específica. Então, tem alguns textos aí que estão surgindo. Esse livro seu da teoria da malandragem, ele está disponível na internet? Tá. Teologia da Malandragem, Via Verita. Foi publicado em 2019. É sobre um malandro que pediu para eu escrever sobre ele, né? Eu entrevistei, fiz as pesquisas, mas tem uma parte toda de pesquisa, de Exu, a relação entre malandragem e Exu. Por que ele disse que ele tem relação com Exu? Porque algumas umbandas dizem que não é uma relação direta, ele diz que é uma relação direta, então eu respeitei lá o discurso dele. Tem eu tento usar o Rubem Alves e o Paulo Freire num certo momento, e o Camus, para entender alguns fenômenos que ele cita da Umbanda. Ele faz uma crítica à noção espírita de evolução, a entidade faz. Então, eu trabalho a ideia de que malandragem ela é uma anti-evolução. É muito interessante, assim, porque ele que diz, sabe? Né? Quando ele chama de malandragem honesta. Então, a malandragem como modo de ser, como ele caracteriza, cara, eu fiquei muito feliz, assim, com esse meu contato com ele. Aliás, eu vou estar com ele mês que vem, por sinal, mês que vem, dia 26, vou estar com ele no encontro de malandros. Aí eu fui chamado lá, porque é ele que a festa vai ser para ele, né? Aí ele vai aparecer. Gente, fomos? 8h30. Alexandre, queria só deixar um pedido para você. De repente, você pode até recusar depois. Mas se você pudesse aí preparar alguma coisa numa das aulas suas, falar sobre uma coisa que você tem feito na prática e eu não tenho encontrado muito no curso de filosofia e na academia. Academia é para entender e se fazer entender. Cara, eu tenho encontrado tanta gente gozando porque não se consegue, sabe, gostando de não ser entendido e por isso é sábio. Pô, isso tem me deixado muito puto. As suas aulas têm sido justamente o contrário. O que eu não consigo entender, eu vejo que tem embasamento, e se eu for estudar, eu vou entender. Ou talvez eu não vá conseguir aquele salto. Pô, se você pudesse preparar um dia aí, porque você tem sido o nosso popstar, um momento para você falar sobre isso, eu ia agradecer. Cara, eu vou te falar uma coisa. O popstar é a única coisa que eu não posso ser na vida. O Casanova que me sacaneia com isso, né? Eu não consigo. Mas eu realmente não consigo mesmo. Vou sempre trair essa expectativa. Mas, cara, eu acho que é uma coisa seríssima que você está tocando, né? Outro dia eu dei uma aula que eu tô com uma turma que era um pessoal de psicologia, e eu estava tocando nesse assunto. É uma galera que faz doutorado e tal, e eles têm um curso comigo e tal. E aí eu estava falando o seguinte, que eu tenho um prazer da porra quando eu pego um livro complexo e entendo, sabe? Eu tenho prazer. Eu tenho prazer. E às vezes eu leio livros, por exemplo, Rubem Alves, ele escreve fácil. Eu tenho prazer da porra em encontrar um autor que tem a generosidade de querer ser compreendido, de querer ser, sabe,
assimilado, degustado pelos outros. É como se a leitura fosse uma questão de gosto, de sabor, né? O próprio Rubem Alves fala sobre isso. Eu acho isso genial, acho isso generoso, acho isso bonito. E acho que mais bonito ainda é que, quando na academia, a gente está para compartilhar o bom gosto desses alimentos, sabe? É tirar a filosofia de um espaço, de uma linguagem elitista. É claro que a filosofia ela não é fácil, no sentido usual da palavra. Ela pode ser simples, mas jamais simplória. A gente jamais pode tornar a filosofia simplória, porque ela está falando de experiências que exigem transformações, exigem da gente, sabe? Metamorfoses existenciais, abertura para algo novo, exige para a gente a alegria da descoberta do novo, exige, e ao mesmo tempo, desfazimento, contradição, né? Colocar-se em paradoxos. Isso exige, a filosofia exige isso. Ela não é um caminho onde a gente se isenta desse caminho. A gente não sobrevoa, a gente tem que fazer um caminho. Então, eu levo a sério isso. A filosofia é um caminho, ela é uma caminhada que não vai chegar a lugar nenhum, que não tem a ver com sucesso nem com fracasso, tem a ver com caminho. Então, essa é a questão. A segunda questão é que eu acho que a filosofia ela é mais interessante se ela for pensada dieteticamente e esteticamente. Dieteticamente, porque ela é, ao meu ver, um conjunto de sabores em forma de saberes. É assim que eu interpreto a filosofia. É um conjunto de sabores em forma de saberes. Então, tem que ter sabor. Então, eu gosto de saborear bem, sabe? Eu gosto de comer bem. Então, eu gosto de que os conceitos sejam bons alimentos. E depois, eu não concebo filosofia sem beleza, sabe? Eu não concebo. Por mais árida que seja a filosofia, eu não concebo que aquilo não possa ser um lugar de beleza. Então, isso é para mim. E, nesse sentido, me fazer inteligível não é fazer a mim, Alexandre, para eu ter sucesso, nada disso, isso é pequeno. É fazer inteligível a beleza desses sabores, a beleza desse caminho, e eu acho que é isso, sabe? É claro que eu tenho críticas, às vezes pessoais, a pessoas que eu conheço, algumas são amigas minhas, e eu falo, cara, para que isso? Né? Às vezes o aluno lá, a aluna, está querendo falar a mesma coisa. Aí o professor, eu tenho amigos meus que fazem isso, eles imediatamente falam, não, não é bem assim, não. Aí eles dão uma explicação extremamente complexa, e no final disso é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa. Aí você vê que tem ali uma guerra de imposição, né, de certos egos. Pô, mas isso perde o encantamento, sabe? E eu acho que a gente está aqui, sabe? A filosofia ela é interessante porque ela está para além das notas e das teses. Sócrates nunca escreveu porra nenhuma. Platão nunca fez uma prova, sabe? E a escrita platônica quase sempre é diálogo. Você lê, é um bate-papo. Faz-se filosofia batendo papo. É isso que é Platão. A gente perdeu isso, sabe? A gente perdeu esse... Platão é papo de botequim, né? É um papo, cara. Onde é que o Sócrates platônico faz filosofia? Na rua. Em qualquer lugar que ele encontre os outros. A ágora, sabe? Na praça do mercado, no banquete, sabe? Que as pessoas estão comendo e bebendo, está todo mundo mamadão, ele está lá fazendo filosofia. É ali, cara. Entende? Então, eu acho que a gente tem que repensar a filosofia como estilo de existência. Estilo mesmo. Estilo dietético, estético, ético, a gente tem que pensar esse estilo, sabe? Por isso que eu acho que o problema da filosofia não é a verdade no sentido proposicional, teórico. Isso também pode entrar, mas isso não é a questão. Então, a gente tem que rever esse lugar, sabe? Eu fico feliz pela sua fala, a única coisa, não pelo ser popstar, mas você, para estar ajudando a promover um caminho que eu acho que é bonito demais para se perder em vaidades, em disputas que são inócuas, no fundo, não geram nada. Nada. Eu tenho alunos meus agora que vão defender tese, tem uma aluna minha que veio da psicanálise, vai defender tese agora comigo, tese de doutorado. E ela está desesperada, porque ela foi uma banca de qualificação que eu montei, e uma pessoa só, que ela conhece, que já foi professor dela, e que gosta dela, porra, deu uma porrada nela, sabe? E depois eu liguei para a pessoa, porque é minha amiga, a pessoa, falei, porra, cara, por que você fez isso, cara? Você podia ter
falado a mesma coisa, a tese da menina está brilhante. E a pessoa elogiou a tese, mas, sabe, mas deu a entender que sabe mais, sabe? Eu falei, não precisa, cara, todo mundo sabe que você já sabe mais, vai tomar no cu. Não é isso, cara. É o caminho de uma pessoa, cara, é ali, está em jogo. O vínculo dela com... Ela está trabalhando um autor e um autor. Com esses dois autores, é um vínculo, é a vida dela está em jogo. Ela está fazendo isso, não é para ter o título acadêmico, é porque tem a ver com a vida dela, sabe? A tese está ligada à vida. Pô, não faz isso mais com essa menina é brilhante. Aí ele prometeu, não, na defesa eu vou rever e tal. Eu falei, não, faz isso, cara. Faz isso pela beleza da filosofia, por ela, pela tese que está muito boa, sabe? Então, eu acho que a gente tem que repensar isso. Até para dar toque, eu leio o texto da Beatriz e falo, Beatriz, olha só, teu texto tem coisas muito legais, eu chamo atenção ali, valorizar, e falar, olha, porém, tem uns buracos, será que não dá para a gente... Sabe? Tem que ter mais delicadeza, mais generosidade. Falta isso, eu acho, sabe? Falta isso. O resto é resto, cara. O resto é resto. Eu penso assim. Professor, fala, meu amigo. Qual é mesmo o nome do seu livro que você falou aí? Qual livro? É sobre a teologia da malandragem, não é isso? Teologia da malandragem. É sobre ele se chama, né? Ele não se chama de Zé, ele se chama de Mestre Malandrinho. Ele gosta de malandrinho. Aí a pessoa chamou ele de mestre, ele pegou Mestre Malandrinho. Então eu chamo ele de Mestre Malandrinho, porque é como. Mas é o seu Zé, né? O grande seu Zé. Se você tiver, caso você tenha, você se importaria de passar um PDF desse livro para gente? Eu acho que eu não tenho PDF. Acho que mas nem desse texto. Não, eu acho que não. Mas talvez eu tenha ele em Word. Eu vou procurar aqui, tá? PDF, eu acho que eu não tenho. Porque tem geralmente a editora, toda editora manda a edição final, uma espécie de boneca, né, do livro. E às vezes eu tenho uma ou outra, eu tenho aqui. Eu acho que esse livro eu não tenho, mas eu posso depois ver eu adoraria ler esse livro todinho, porque realmente você sentar para conversar com o malandro, eu acho fantástico, sensacional. E é isso aí, mas aí eu, da minha parte, acredito que a maioria também, eu assumo o compromisso de comprar o seu livro quando puder, claro, né? Não, mas, relaxa. Mas relaxa. Eu gostaria muito de ler. Eu consigo aqui, tá? Eu vou ver se eu consigo, eu passo, tá? Você tá falando de hierarquia hoje, eu vou te dar uma zoada, ó. Você pegou o Jesus que estava embaixo, colocou em cima, e pegou a mãe de santo que estava em cima e colocou embaixo, né? Inferior à hierarquia do santo e do Jesus, ó, lá atrás. Foi a minha esposa. Foi a minha esposa. Tá. Ela, quando ela foi fazer esse movimento, é porque ela foi limpar, que em casa eu tenho 1000 altares aqui, 1000 altares. Tem o altar que tem São Francisco de Assis, que está... Mas vocês não estão vendo aqui. É que eu achei que foi Santo Antônio. Está na minha esquerda aqui. Então, tem Santo Antônio também, mas tem vários São Franciscos que eu ganhei. Tem um Preto Velho, tem Lutero. Que maneiro! Ogum e tem Ganesha. Tem Ganesha ali. Aí tem um altar lá em cima que tem um malandro. Eu ganhei um malandro depois que eu lancei o livro. Uma Ialorixá de Candomblé. Pediu para lançar o livro no terreiro dela e me deu um malandro que ela costurou. Ela fez um boneco malandro. Tem o chapéu que o seu Zé me deu. Tem o seu Caveira. Tem uma imagem do seu Caveira. E tem Iansã e Ogum. Está ali em cima da porta. E tem uma bruxa, porque eu sou amigo das bruxas também. E aqui dentro, aqui no corredorzinho, tem Buda, porque eu também gosto de Buda também, Buda, Jesus e uma porrada de orixá, porque eu fiz Jesus fazer as pazes com eles, porque dizem que o Jesus estava meio boladão com eles, aí o meu Jesus fez as pazes. Então, eu montei um altar que eles viraram amigos aqui em cima. Professor, fala que eu estou surtando. Então, faz o seguinte, quando você tiver um tempo aí, você pega teu celular, filma todos eles e vai contando a história de cada um. Entendeu? Aí eu vou botar esse vídeo no nosso canal das aulas, para o pessoal ver e se divertir. Sério, sério. Mostra o seu panteão, o seu Olimpo, né? O seu Olimpo. Aqui, em cima de mim aqui na parede, tem uma mandala tibetana, tem uma galera sambando, que é religião, samba é religião também, tem 2 imagens de Buda, o Buda Shakyamuni, tem uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem bizantina, tem Iansã e tem Fernando Pessoa. Tem um verso do Fernando Pessoa de uma amiga minha que trouxe um ladrilho de Portugal, de Lisboa.
E tem em cima uma imagem que eu acho uma das imagens mais fortes que eu tenho, que é uma cigana que me deu uma amiga minha, que é uma ama de leite, amamentando uma criança branca e deixando de lado o filho negro. Essa imagem eu sempre boto aqui para eu me lembrar dessa cena sempre. E tem uma pictografia de Jesus que um pintor argentino que um pintor fez e depois me deram. Então tem uma porrada de coisa aqui em casa, um negócio bem maluco assim. Agora eu vou fazer a inversão, sim, você está certo. Eu tenho que Tá vendo? Você botou para o baixo Jesus. a mãe de santo e para Não, cima o Jesus, pô, não pode. não, não. Tem que Ali botar todo mundo igual, né? Todo mundo igual. é o Xaguian. Não, 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 não. Tem que botar ou os dois juntos ou em lugares diferentes da casa. Você está certo. Pô, minha Ô, esposa professor Alexandre, Fala, Fábio. eu acho que não sei se você já fez isso no início do curso. Tu tinha que falar um pouco da tua trajetória, entendeu? Porque tu fala, eu vejo, pô, esse cara tem uma pegada religiosa mesmo. Aí tu solta um palavrão e tu tem uma linguagem mais popular e fala, não, ele não é. Aí eu não entendo, eu não consigo ver que tu só estudou filosofia. Parece que Não, eu estudei teologia, fiz doutorado em teologia. Não, Também. mas uma coisa é estudar teologia, outra coisa é porque estuda, entendeu? Entendi. Tem alguma coisa na tua criação que deve explicar mais coisas do que só teu estudo. Cara, é o seguinte, é que a minha espiritualidade é cada dia mais selvagem, entendeu? Então, depois que quem estuda pombagira e malandro não pode falar qualquer português. Só pode falar o português bonito até a página 5. Depois não pode mais ser, não, entendeu? Então, eu aprendi o poder desse tipo de linguagem. A gente tem que, como disse a Maria Padilha, a rainha das 7 encruzilhadas. Essa frase está no meu... Essa frase que ela falou está no meu livro lá, Desidentidades e Resistências. Tem a parte da pombagira, eu cito essa frase dela. Ela diz assim: nós viemos mostrar o sagrado que há em todo profano. Entendeu? Então, ela diz que o peito de fora, o palavrão, tudo isso que a gente sempre condenou, profano, mundano, ela fala, não, a gente veio mostrar o sagrado que há em todo profano. Então, eu uso esse recurso, eu aprendi a operacionalizá-lo, sabe? Parar com essas dicotomias sagrado-profano, essas dicotomias que atravessam as nossas tradições hegemônicas, porque é fazer filosofia a partir de um lugar que não seja o lugar do policiamento das palavras, sabe? Pelo contrário, é o lugar da experiência semântica e ontológica das palavras. É algo muito mais importante do que a gente ficar meramente fazendo patrulhamento da linguagem. E, muitas vezes, o discurso religioso é um discurso de patrulhamento. Então, você pegou um aspecto importante mesmo, assim. Eu tenho desenvolvido já de uns anos para cá essa ideia, e o meu contato com essas pombagiras e tal tem ajudado demais a isso, cara. Porque eu fico percebendo, eu sempre pergunto para elas sobre a estrutura de linguagem, sempre. Eu perguntei para o malandro, tem uma parte do livro que eu falo sobre a linguagem dele. Por que aquela linguagem? Porque, às vezes, uma piada, um palavrão, no meio de um discurso, às vezes, seríssimo. E aí ele foi me dando toques. Eu falei, não, cara, isso tem sentido, entendeu? Então, depois um dia a gente conversa aí. Valeu, professor. Obrigadão. Beijo, tá? Professor. Oi, fala, Código. É só uma questão. Gostaria de. Como eu falei para você, eu queria conversar contigo sobre uma coisa. A gente poderia conversar no particular agora, só aproveitando esse finalzinho da aula. Sei que você é muito ocupado. E, sei lá, eu te ligo, a gente espera o pessoal sair. Pode ser, pode ficar nessa chamada aqui, não tem problema nenhum. Tá, tudo bem. Então, gente, beijos.